Boa noite, amigos espectadores, boa noite, amigos que estão nesse momento sintonizados na Web TV Notícia e também na Web TV Limoeiro. Vocês que estão também nos Faces, o nosso Face está também a partir de agora retransmitindo. Essa é a primeira de uma série de lives. Aliás, eu quero pedir licença a vocês para retirar a máscara, porque nós estamos em total distanciamento social, usando o álcool em gel e trabalhando exatamente e obedecendo a todas as medidas que solicitam a Organização Mundial de Saúde e as secretarias municipal, de estadual e de saúde também, para que possamos estar agora prestando serviço à comunidade limoeirense. Bom, como ia falando, nesta noite de terça-feira, de segunda-feira, nós estamos dando início a uma série de lives, trazendo aqui os pré-candidatos a prefeitos de Limoeiro, para que possamos aproximar dos limoeirenses os pensamentos, as ideias, os programas de governo em que os candidatos, em número de 6, mas temos aqui 5 nessa série até a próxima sexta-feira, que estarão participando, aproximando esses pensamentos, essas ideias do povo de Limoeiro. O nosso convidado hoje é o Edson Galindo, que aqui já se encontra. Durante 1 hora vamos debater o futuro de Limoeiro a partir de 2021. Participam dessas lives na sequência da semana o vice-prefeito de Limoeiro e pré-candidato Marcelo Mota, amanhã. Na quarta-feira estaremos recebendo o prefeito e pré-candidato também à reeleição em Limoeiro, Joãozinho. Na quinta-feira, a professora Rosejara Ramos, do Solidariedade. E na sexta-feira estaremos fechando a série de debate com a presença do candidato do Podemos, Orlando Jorge. Contamos com a sua audiência e esperamos com esse serviço estar prestando um serviço de relevância ao povo de Limoeiro na escolha do futuro prefeito de Limoeiro a partir de 2021, nessa sequência ainda de pré-candidatura. Queremos agradecer a iniciativa privada. Talvez nós estamos sendo os pioneiros em Limoeiro em realizar um debate de opinião popular, levando opiniões e trazendo opiniões da política de Limoeiro através da iniciativa privada. E nós queremos agradecer ao Cyber, o provedor de internet pioneiro da região. Agradecemos ao amigo César, ao empresário Wellington Vasconcelos da Ponto Eletro, a loja da família. Agradecer também ao empresário Gernan Bione, da rede de postos Bione, a qualidade que faz a diferença. Está conosco também a Casa Primor. Obrigado aos empresários da Casa Primor, o maior atacadista de plásticos e miudezas da região. A Ponto Autopeças, em nome do amigo Roberto Lima, empresas de vendas de peças e oficina de veículos. Em nome do amigo Henrique, agradecemos também a Farmácia Globo, na Avenida Santo Antônio. Delicatessen Santa Rita, com almoço e o café da manhã self-service e o melhor pão da cidade. Obrigado ao empresário Paulo Germano, como também a Casa Certa Construção. Ao contador Jailson Gomes, da Organização Contábil Jailson Gomes, a empresa Meire Chocolates. Agradecemos ainda a Ortodontia Estética Ligante e alinhadores ortodônticos invisíveis. Estou me referindo ao Dr. James Ataíde, um dos melhores odontólogos da região. Agradecemos ainda a SOS Cartuchos, em nome do empresário Jairton Oliveira, onde nós cuidamos do seu equipamento de informática. E ainda conosco está exatamente a SOS Cartuchos, manutenção de computadores. Bom, essas empresas do setor privado estão apoiando essa sequência de lives, contribuindo com os limoeirenses na busca da eleição do melhor candidato no pensamento do povo de Limoeiro para a gestão 2021. Como eu anunciei, o nosso candidato hoje é o Edson Carlos Marinho Galindo. Trabalhando nessa live para vocês está Everton Cristiano, o nosso Júnior Silva e Jair Ferreira na parte técnica e de produção de imagens. Aqui registramos também o assessor do Edson Galindo, o nosso Jânio, e temos também as tradutoras de Libra. Queremos agradecer de coração a presença de vocês, Laiane Arruda e Carla Guiar. Olha, o Edson Carlos Marinho, vamos trazer aqui um pequeno resumo do seu currículo. É brasileiro, casado, tem 46 anos, residente aqui em Limoeiro. Ele é formado no 1º grau na Escola Regina Selle, 2º grau na Escola Técnica Federal de Vitória de Santo Antão, inclusive é aluno laureado, quer dizer, é um aluno muito inteligente, né? Muito competente. Tem ainda o 2º grau técnico na Escola Nossa Senhora de Fátima em Limoeiro,
cursou Contabilidade, curso superior na Universidade Federal Rural de Pernambuco, graduação em Economia, com ênfase em Economia Rural. Tem também licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o curso está em andamento. A sua experiência profissional: de 1992 a 2001, Galindo e Marinho Limitada. Ele foi gerente administrativo e as suas atividades políticas de compras e gestão de empreendimentos comercial varejista do município de Limoeiro. De 2001 a 2002, ele esteve no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Brejo da Madre de Deus, tendo o cargo de assessoria técnica e suas atividades, promoção de desenvolvimento sustentável e comunitário. De 2002 a 2007, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, tendo como cargo assessor de políticas agrícolas. Suas atividades: divulgação de plano safra da agricultura familiar, construção de propostas de desenvolvimento local sustentável dos municípios pernambucanos, acompanhamento de projetos do crédito rural, junto aos agentes financeiros do Banco do Brasil e Banco do Nordeste. De 2007 a 2008, esteve no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, na Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Pernambuco. Consta ainda no seu currículo o cargo de assessoria técnica, tendo como atividades nesta instituição a reestruturação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável nos municípios pernambucanos, acompanhamento à execução de obras no meio rural, chegando a ser gerente-geral de exercício. Tivemos ainda a sua participação de 2008 e 2009 na Delegacia Federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Pernambuco, com o cargo de delegado substituto. Suas atividades: divulgação das políticas públicas para a agricultura familiar, acompanhamento à execução de recursos públicos. De 2009 a 2010, Companhia Estadual de Habitação, Secretaria das Cidades do Governo do Estado de Pernambuco. Seu cargo era assessor técnico. As atividades: levantamento e acompanhamento de demandas habitacionais ligados ao programa Minha Casa Minha Vida. Em 2010, eleições 2010, senador Humberto Costa, o cargo: coordenador político, atividades: coordenação política do interior do Estado de Pernambuco. 2011 a 2013, Banco do Brasil, cargo de escriturário, sua atividade: atendimento ao público e assessoria a projetos rurais. 2013 a 2020, Senado Federal, seu cargo: secretário parlamentar, no gabinete do senador Humberto Costa, tendo como atividades a coordenação política, administrativa e financeira do mandato. Algumas informações adicionais: ele foi voluntário da ONG Pro Futuro em Limoeiro, de 1994, palestrante do 2º Congresso Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco, com o tema Agricultura Familiar. Foi palestrante do 1º Salão da Reforma Agrária em Pernambuco, com o tema Oficina de Assistência Técnica e Extensão Rural. Palestra de capacitação para agricultores e familiares, com o tema Desenvolvimento Sustentável. Mesa redonda Os Desafios do Desenvolvimento Territorial de Limoeiro, isso em 2010. Membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável em 2007. Coordenador da Câmara de Crédito Rural em Pernambuco em 2008 e coordenador da Câmara Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural também em 2008. Com todo esse currículo, nós queremos lembrar também aos nossos internautas que suas perguntas podem ser feitas diretamente do WhatsApp 99927 7827, conferindo o número que vocês podem mandar suas perguntas para o Edson Galindo, 99927 7827. A produção dessas lives terá o direito de passar aqui no crivo as perguntas que possam interessar. Não mandem pergunta agredindo candidato nenhum, não descarregue a sua paixão política nessas lives, nesses debates, nessas conversas, porque aqui nós estamos para discutir políticas que interessam a Limoeiro a partir de 2021, ok? O Edson Galindo, boa noite, seja bem-vindo. E a nossa primeira pergunta da produção: por que você pretende ser prefeito de Limoeiro? Boa noite, Gonçalves. Eu quero, primeiramente, pedir licença também a vocês e aos ouvintes, aos internautas, para tirar também aqui a máscara, visto que nós estamos cumprindo aqui severamente o distanciamento social, como o Gonçalves explicou, para que a gente tenha fluir melhor o debate aqui. Eu vou retirar, mas lembrando que é um acessório indispensável hoje na nossa vida, é a posição dessa máscara, né? Então, Gonçalves, queria
Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu queria lhe dizer também que, na verdade, essa sabatina, essas lives, você falou no pioneirismo em Limoeiro, mas eu acho, inclusive, que é um pioneirismo no estado de Pernambuco. Né? Vocês estão de parabéns por essa oportunidade, por esse momento. E queria também registrar aqui a presença também do Jair, do Júnior, do Everton, de Laiane e da Carla também, e Jânio, que faz presente aqui para a gente fazer esse debate, essa discussão com todos os internautas e com a população de Limoeiro. Eu queria dizer que a gente vem fazendo essa discussão desde o ano passado, dentro do Partido dos Trabalhadores, e a gente vem notando a importância que se tem de fazer essa discussão junto ao povo de Limoeiro, junto à população de Limoeiro, para que a gente possa construir possibilidades novas de gestão para Limoeiro. Por isso que nasceu essa necessidade, nasceu essa possibilidade da candidatura, para que a gente possa discutir fatos novos para Limoeiro. Lembramos que nós estamos no momento de pré-candidatura, né? Nós não estamos candidato, isso é importante que fique bem claro, e principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores, que tem uma legislação interna bem severa e faz com que a gente cumpra todos os prazos. Então, desde o começo do ano que a gente vem fazendo esse debate da pré-candidatura, vem discutindo com vários setores da sociedade e vem mostrando a importância que se tem para que a gente tenha esse espaço e fazer essa discussão para o melhor de Limoeiro, para que em 2021 a gente possa existir a possibilidade de experimentar uma coisa nova para Limoeiro. Nós já temos aqui uma pergunta dos internautas. Olha, a Jeane Dias pergunta: Gonçalves, pergunte ao Edson qual a proposta dele para os jovens. Boa, Jeane. Boa noite, Jeane. A juventude é uma coisa que a gente... um potencial enorme que a gente tem a explorar na nossa cidade. Eu costumo dizer que tem vários aspectos. Primeiro, educação. É fundamental, a gente precisa explorar melhor aquela escola técnica que nós temos, a escola técnica que nós temos aqui em Limoeiro, com 2 cursos profissionalizantes, que é nutrição e computação. E a gente precisa fazer com que esses jovens se interem mais ainda no mercado de trabalho e potencializem ainda mais a sua vida adulta. Então, primeiro passo, traduzindo essa questão da juventude, é educação. Precisamos fazer essa integração da educação com o mercado de trabalho. Outro aspecto importante, que está muito presente na vida da juventude, é lazer e cultura. É importante também que a gente tenha espaços democráticos que a gente possa utilizar, potencializando ainda mais essas atividades. Nós estamos discutindo, Gonçalves, dentro do nosso grupo, e são ações que é muito simples de acontecer aqui, que a gente pode estar fazendo em Limoeiro, a exemplo de que atividades físicas, atividades culturais, atividades que venham a potencializar ainda mais, não só a juventude, mas toda a família, toda a convivência, para que a gente possa trazer mais harmonia dentro das casas, né? Você vê, a gente tem uma ideia que eu achei muito importante e simples, que é a Severino Pinheiro, aquele corredor importante que nós temos aqui em Limoeiro, e que nos domingos a gente poderia muito bem, melhor aproveitar aquele corredor, promovendo atividades para que a gente possa integrar e interagir com toda a sociedade, fechando todo o corredor da Severino Pinheiro, ali da rodoviária até a Praça da Bandeira. A gente tem exemplos isso não é coisa de outro mundo, a gente tem muito perto da gente. Eu convido a quem puder ir, quem conhece já, por exemplo, o município de Santa Cruz do Capibaribe, que aos domingos as suas avenidas principais são fechadas justamente para as práticas esportivas. Mas dizendo de que a juventude tem o papel fundamental que é do futuro. Eu gosto de dizer também que é importante que a juventude participe dessa vida política, participe desse momento. Eu sei que muita gente não gosta, eu sei que muita gente não quer, mas é nesse momento, é agora, nesse exato momento que a gente tem a possibilidade de estar discutindo o futuro para a nossa cidade, o futuro para a nossa família, o futuro para dentro de casa. Então a juventude é fundamental nesse processo de construção. A Jeane fez uma pergunta já ligada aos jovens e você incluiu já dentro aí a questão educação. Então, a pergunta que eu te faço: quais são seus projetos para a educação? A educação que eu falo é a didática, é a pedagogia, é o atendimento ao professor,
é a qualidade de ensino, da merenda, da escola, do ambiente escolar, a qualidade do estudo? Essa é a pergunta. Isso. Você já trouxe vários aspectos aí, já me ajudou um bocado. Tudo envolve educação. Isso. Não, mas eu digo nesse aspecto educacional, porque primeiro passo, a gente precisa, e não é coisa de outro mundo, eu vou ser redundante isso, eu vou repetir isso várias vezes, gente, é porque é uma coisa tão simples, mas que a gente não vê acontecer. Né? A gente precisa valorizar os nossos professores do ensino fundamental. Lembrando que o processo educacional, ele também, assim como outras esferas do governo, ele é dividido entre município, estado e governo federal. Então, cabe ao município o ensino fundamental. Então, é fundamental a gente valorizar os nossos profissionais. Não dá para a gente estar pagando salários pequenos, que eu digo assim, mínimos aos professores. Então, a valorização profissional é um dos fatos importantes. Não muito distante dele, é um fato que você muito bem colocou também, trata-se da estrutura. Nós precisamos ter uma estrutura que acomode bem os nossos alunos. Gonçalves, não dá para a gente estar com as crianças estudando em escolas apertadas, e principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, que a gente vai ter que reviver tudo. O nosso novo normal é todo diferente. Então, não dá para as crianças estarem estudando em escola apertada, escola sem estrutura. Nós colocamos no final do ano passado, junto com o mandato do senador Humberto Costa, uma emenda para climatização de escolas municipais aqui para Limoeiro. É importante que se diga que o recurso não saiu, né, para a gente também não ficar crucificando ninguém, esse recurso não saiu, mas a gente tem essa preocupação de a gente colocar infraestrutura que apoie o ensino. É muito difícil você trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem sem a devida estrutura. Então, uma criança que está lá dentro de uma sala de aula, apertada, quente, um professor que está desmotivado, juntando esses ingredientes todos, nós não vamos ter uma educação de qualidade. Então, além do mais, também, a gente precisa ainda investir fortemente na merenda escolar. Hoje, a legislação diz que 30% da merenda escolar precisa ser oriunda dos produtos da agricultura familiar. A gente precisa fazer cumprir essa regra. Olha, o programa de aquisição de alimentos, que é esse vinculado à merenda escolar, é um dos programas mais bonitos que existe no mundo. O produtor rural, ele faz a sua produção e pega a sua produção e leva para a escola, para uma creche, para situações em vulnerabilidade social na cidade. Mas veja o link. A criança que está lá ajudando ao pai, não estou falando de trabalho infantil, pelo amor de Deus, não confunda, mas a criança que está lá no dia a dia, lá cultivando a horta, cultivando os seus animais, é a mesma criança que vai participar desse processo, e é a mesma criança que vai consumir esse produto sabendo da sua origem. Veja que riqueza é um programa desse. Então, a gente não pode deixar a merenda escolar do município ser feita com produtos industrializados. A gente precisa estimular a produção da agricultura familiar e fazer com que esses alimentos cheguem de qualidade para a merenda escolar. Então, só fazendo esse resumo, Gonçalves, veja que infraestrutura para as unidades de ensino, formação dos professores e reconhecimento da importância que eles têm com reconhecimento do seu trabalho, e também um fortalecimento da merenda nutricional para que essas crianças sejam participante ativa do processo do futuro do nosso município. É muito difícil a gente concorrer com uma estrutura precária, com outra estrutura da rede privada, que tem todas as condições para que no final a gente tenha sucesso na vida no superior. Bom, eu gostaria que os nossos internautas participantes deixassem suas perguntas no WhatsApp 99927-7827, 99927-7827, mas ao enviar a pergunta, mandasse também o seu nome, tá certo? O Edson Galindo é o nosso convidado de hoje, é pré-candidato a prefeito a Limoeiro pelo PT. O que consta do seu programa de governo para a saúde de Limoeiro? Então, é importante dizer que o programa está sendo discutido, né, está sendo debatido ainda com a sociedade, estamos participando ativamente, mobilizando
toda a comunidade. Então, aí, ele não é uma receita de bolo, não está acabado, não terminou. Então, todo é um processo de construção, é uma dinâmica de construção. Na saúde, é importante também a gente trabalhar com a infraestrutura dos nossos postos de saúde. Assim como na educação, a saúde também tem as esferas de governabilidade, o município, o Estado e a União. Então, no que cabe ao município, é importante a gente destacar as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde. Lembrando que hoje Limoeiro conta com uma rede de UBS que foi muito potencializada nos governos Lula e Dilma. A gente não pode esquecer esse detalhe. Foi aí nesse governo que a gente viu nascer várias UBSs, várias unidades de saúde. Então, vários bairros hoje estão contemplados por conta dessa política pública. Então, fortalecimento dessas estruturas. Fortalecimento também que tem chegado para a gente, uma demanda muito forte, reclamações muito fortes a respeito da distribuição de remédios, da farmácia do município. Então, importante que a gente tenha essa integração também da farmácia, potencializando ainda mais, para que não falte remédio para a população. E também outra demanda que tem muito forte no município é com respeito a consultas e cirurgias eletivas. Claro, cirurgia eletiva é uma responsabilidade do Estado, mas cabe ao governante, cabe a quem está à frente da prefeitura fazer essa relação, essa parceria com o Estado, para que essa fila ela seja, no mínimo, zerada, ou no mínimo minimizada. Não pode uma pessoa passar 6 meses para tirar um raio-x, passar 10 meses para fazer uma consulta, e isso é impossível, é inconcebível da gente estabelecer essa relação. Então, por aí, algumas pessoas, Gonçalo, vão estar pensando agora, isso aí é o que todo mundo fala, isso aí é o que todo mundo diz. Mas não, preste bem atenção, é uma coisa muito simples de ser feita, não é coisa complicada. Agora, precisa de gestão, precisa de saber otimizar o recurso público. Aí é onde está o segredo da história. Precisamos otimizar, fazer planejamento, buscar recurso, fazer com que as coisas aconteçam de fato no município. Se a gente conseguir fazer isso aí, nós vamos ter gestão, não tem dificuldade, gente, não tem dificuldade. Eu estou cansado, eu rodo esses 184 municípios do estado de Pernambuco e a gente vê municípios que se destacam sem dificuldades, principalmente nessa área de saúde também. A gente, graças a Deus, é bom destacar, a gente tem um SAMU aqui na cidade, que é uma das criações também do governo Lula, que tem salvado milhares e milhares de vida, e a gente precisa potencializar ainda mais. O Brasil Sorridente, até então, os odontólogos não eram inseridos no Sistema Único de Saúde. Foi a partir do governo Lula e Dilma que eles passaram a existir, porque a saúde bucal é importante. A saúde bucal está associada à estratégia que a gente falou agora há pouco da educação. Não adianta uma criança ir para a escola com problema com deficiência na sua arcada dentária. Não pode. Ela não vai aprender nada, não vai ficar nada. Então, todas essas coisas são interligadas e tudo isso passa por gestão e planejamento. Voltando aqui um pouquinho à educação, pergunta dos internautas, esse daqui é o nosso querido Jailson Gomes, um dos nossos patrocinadores, junto com Meire Chocolates. Lembrar também que temos o apoio da Siga Natural com um novo produto que é o Calme Sol. Calme Sol é um produto que vai melhorar o seu sono, melhorar a ansiedade e a depressão. Procure nas farmácias a partir de amanhã, mais um produto da Siga Natural. A pergunta é a seguinte, Edson. Quais os seus planos, caso chegue à prefeitura, para os alunos que estarão se formando em breve e que tiveram um modelo de educação onde não havia reprovação, onde bastaria estarem presentes nas salas de aula para passarem e que não conseguem sequer lerem os manuais de seus aparelhos celulares, tendo em vista que temos um mercado de trabalho extremamente seletivo e rigoroso. Jailson é um dos caras que gera emprego aqui em Limoeiro e que precisa de mão de obra qualificada. Então dá para entender mais ou menos o que é que ele está querendo. A angústia dele, né? Exatamente. Exatamente. Um abraço a Jailson. Jailson é um grande companheiro, que a gente conversava muito aí no comércio. Eu acho que ele lembra bem quando a gente conversava muito ali, dentro das agências bancárias, né? Ficávamos à tarde lá esperando o atendimento e ficávamos conversando, jogando conversa fora. Um abraço, Jailson. Boa pergunta.
a sua pergunta está muito atrelada a esse momento atual, né? A gente está vivendo um momento atual agora da pandemia, em que o Ministério da Educação publicou uma portaria proibindo a reprovação. Então, nós vamos ter, e os governantes já estão se preparando para isso, que pensar um período extra para o ano que vem, para essas pessoas que estão se formando, porque não só as que estão se formando, porque é o desafio maior. E aí você veja como é um problema a diferença que a gente tem na produção, na diferença de renda da nossa sociedade. Porque os alunos das escolas privadas, eles estão com aula remota, eles têm internet, eles têm equipamentos, eles podem fazer, continuam estudando para o Enem. Os alunos da rede pública, eles estão sem equipamentos, eles estão sem internet. Eles vão ser prejudicados nesse sistema todo na eleição, no vestibular, como era na nossa época, né? No vestibular, que agora é o Enem. Então, note a disparidade que a gente tem na sociedade. E essa sua pergunta, ela reflete bem essa preocupação. Eu acho que o ano que vem tem que ter uma turma extra, um turno extra, para que a gente possa potencializar essas pessoas. Eu acho, Jailson, inclusive, que é preocupação fundamental a tecnologia no ensino. Eu tenho dito isso em todo canto, tenho segurado essa bandeira. Inclusive, eu queria que os meus companheiros pré-candidatos segurassem também essa bandeira. Nós precisamos inserir nas escolas municipais, dos pequenininhos, no ensino fundamental, robótica e programação. Não é coisa de outro mundo, a gente precisa integrar. Isso que você coloca, a gente precisa integrar tecnologia no ensino fundamental do município, a escola técnica que nós temos e ao empreendedorismo, que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco. Porque essa cadeia, ela precisa, a sua angústia de mão de obra, que o Gonçalves levanta muito bem, é a de todos. Porque a gente está formando várias gerações, mas o ensino fica muito a desejar. Meu pai, aliás, um abraço para ele, seu Walter da confecção, ele diz muito que ele só tem, Gonçalves, o primário. Mas o primário que ele tem, ele não troca para o segundo grau de muita gente, né? Porque o primário naquele tempo era puxado demais. Então, concordo plenamente com você, mas sem perder de vista que a gente precisa e vai precisar no ano que vem fazer esse fortalecimento e esse reensino para essa turma desse ano, e para as turmas futuras a gente precisa fomentar ainda mais essas disciplinas de tecnologia dentro da formação das nossas crianças. Este é o Edson Galindo, pré-candidato a prefeito em Limoeiro pelo PT, na primeira da série de lives de 5, que vai até a próxima sexta-feira, quando aqui estará amanhã Marcelo Mota, na quarta-feira Joãozinho, quinta-feira Rosegera Ramos e na sexta-feira Orlando Jorge, contando com o apoio da Ponto Eletro, a loja da família, do Cyber, seu provedor de internet pioneiro em Limoeiro e região, contando com o apoio da SOS Cartuchos. Nós cuidamos do seu equipamento de informática. Dr. James Ataíde, odontólogo em Limoeiro. Organização Contábil Jailson Gomes. Meire Chocolates. Delicatessen Santa Rita. Conosco está também a Casa Certa e Construção. Farmácia Globo. Ponto Autopeças. Rede de Postos Bione. O Camisol. O novo produto da Siga Natural para um bom sono. E ainda a Casa Primor. O endereço certo para suas compras. Abraçar aqui também a Carla Aguiar, nossa tradutora de Libras, daqui a pouco também tem Laiane. A próxima pergunta para o Edson Galindo é o seguinte: na infraestrutura, nós colocamos aqui em duas situações. O que você criaria de novo e o que mudaria com o que está aí hoje? Bom, quando a gente fala de infraestrutura, vem logo na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça é paralelepípedo, asfalto, cimento, areia e brita. Geralmente, isso é o que está na nossa cabeça. Eu diria que a gente tem um desafio grande na cidade. Grande, que interliga com outra ação que eu vou falar também, que é o saneamento básico. Saneamento básico é uma coisa fundamental na vida das pessoas, é fundamental na vida da população. Infelizmente, nós temos uma situação difícil de saneamento básico na nossa cidade. Então, o que a gente está discutindo é que saneamento básico vai ser primordial para a gente
quando a gente tratar dessa questão de infraestrutura. Porque saneamento básico também, a gente não só está falando de saúde, como a gente está falando de uma das maiores riquezas que a gente tem na nossa cidade, que é o nosso querido Rio Capibaribe. Né? O nosso esgoto não é tratado, o nosso esgoto é jogado dentro do rio, a gente tem sofrido com esse tipo de situação, e a gente está em pleno século XXI e padecendo ainda dos males da década de 70, da década de 60. Então, primeiro passo, saneamento básico. Precisamos fazer essa discussão sem problema. É bem que é verdade que todo governante, o dito popular diz que todo governante não é muito atraído pelo saneamento básico, Gonçalo, porque ele fica embaixo da terra, né? Não é uma obra de destaque, não é uma obra que fique para a posteridade, não é uma obra que fica aí aos olhos de todo mundo. Mas é justamente no saneamento básico que a gente consegue dar qualidade de vida às pessoas. Então, todo esse nosso esforço vai partir principalmente também dessa estratégia do saneamento básico. Não perdendo de vista que essas outras questões são também importantes. O asfaltamento, o calçamento, toda essa outra gama de produtos. Também não podemos esquecer as rodovias rurais, que é importante. No final do ano passado, através de uma ação nossa, nós conseguimos, junto com o nosso secretário de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado de Pernambuco, o companheiro Dilson Peixoto, e a sua equipe lá, Diego, Billy, conseguimos uma série de equipamentos para o município, caminhão, trator, que vieram justamente para dar uma recuperada nas estradas, vieram para fazer todo esse acesso que as comunidades rurais precisam ter. Então é importante que a gente continue restabelecendo essas parcerias com o governo do Estado, é importante que a gente busque parcerias com o governo federal, para que a gente possa trazer todos esses investimentos. Você veja que investimento de infraestrutura, principalmente saneamento, calçamento, saneamento também e asfaltamento, precisa muito do governo federal, porque são obras muito caras, precisa muito da parceria com o governo federal. Então, nós não vamos ter dificuldade nenhuma em preparar projetos, estruturar, planejar para ir buscar esses recursos em Brasília. Eu tenho experiência de ir buscar bem esses recursos, eu trabalho com as emendas do senador já há 6 anos, 7 anos, e a gente sabe de todo o fluxo, como é que funciona, não tem dificuldade nenhuma. Agora a gente precisa, vou ser redundante, vou repetir, me perdoem, a gente precisa de gestão e planejamento. Não dá para eu chegar lá, batendo nos gabinetes, dizendo eu quero, eu preciso ter isso organizado, eu preciso de projetos, eu preciso ter estrutura, eu preciso saber quais são as ruas que eu preciso calçar, eu preciso saber do asfaltamento que vai da entrada da cidade até a Pirauíra, que possa potencializar o comércio de Limoeiro, que possa potencializar todas as suas avenidas. Eu preciso transformar isso em números. A partir daí, a gente vai buscar e não tenho dificuldade, não tenho receio de dizer que a gente consegue. Você precisou tocar também em coleta de lixo. Isso, lixo. Lixo também é serviço de infraestrutura. Lixo é uma coisa fundamental. Inclusive, tem um amigo nosso que é fã de lixo, que é do nosso partido também, que é o companheiro Isaac, que ele tem um projeto que ele é apaixonado por lixo. Mas lixo, quer dizer que lixo é uma coisa fundamental que a gente tem. Lixo é uma riqueza. Agora a gente precisa ter tratamento ao lixo. Lixo é dinheiro vivo. Lixo é dinheiro vivo em todo canto. Os municípios que fizeram investimentos nos aterros sanitários, ou se fizeram consórcio, estabeleceram consórcio, porque é uma coisa cara também, diga-se de passagem, mas que estabeleceram consórcio para tratar o seu lixo, eles estão muito bem. Tem várias formas. Outra coisa, Gonçalves, que a gente está discutindo no nosso programa, a gente precisa ter uma coleta organizada de lixo. Né? Não dá para a população ficar adivinhando o dia e a hora que o carro vai passar. Não dá, não pode. Isso é gestão, isso é planejamento. Outro município que eu quero citar, bem conhecido nosso, que tem uma rede de coleta muito bacana, Garanhuns. Foi que o prefeito Isaías fez lá. Ele estabeleceu coletoras nos bairros, nas comunidades, umas coletoras, umas caixas grandes, mas organizada, fechada. A população vai lá, coloca, o carro vem, coleta, ele pega aquela caixa coletora sem contato nenhum com a pessoa também que está fazendo a manobra do lixo. Joga aquele lixo dentro da caçamba e leva
para o aterro, para fazer o seu devido tratamento. Então, o lixo precisa também de tecnologia, gestão, planejamento e tecnologia. Outra coisa da infraestrutura que a gente está discutindo, Gonçalves, e aí já colocando para a população, é a matriz energética da cidade. A gente precisa discutir isso. O gasto que a prefeitura tem com energia, isso é para todas as prefeituras. O gasto que se tem com energia elétrica, dá para você montar uma matriz, uma usina elétrica com energia solar, e você conseguir economizar todo esse recurso. Isso não é coisa de outro mundo, não. E não é coisa cara, não. O BNDES está aí, o Banco do Nordeste está aí, com financiamentos, com dinheiro, inclusive, subsidiados, que é aquele que a gente tem um desconto para os governos, para investir, porque é uma matriz energética limpa, potencializa demais, e você consegue economizar todo o seu recurso, a sua despesa que você tem, com a sua energia, de toda a sua infraestrutura dos seus prédios, fazendo essa usina e fazendo isso funcionar. Tudo isso, planejamento e gestão. Ok, estamos com o pré-candidato a prefeito de Limoeiro, Edson Galindo, na sequência das lives. Você já falava aí em meio ambiente, já falava em lixo. A gente lembra aos nossos internautas que a sua pergunta também é muito bem-vinda pelo WhatsApp 99927-7827. 99927-7827. Ao enviar sua pergunta, mande também seu nome. O Edson Galindo, o que é que você pensa a nível de meio ambiente para Limoeiro, já pegando o gancho que você falava na coleta organizada do lixo? Isso, meio ambiente é outro grande desafio que nós temos, né? Não é só ficar na falácia, tem que fazer. Nós temos uma bacia hidrográfica, uma das maiores do estado de Pernambuco. Nós temos um rio importantíssimo para o nosso estado, cortando a nossa cidade de cabo a rabo, que é o nosso querido Rio Capibaribe. Tudo bem que ele já vem pesado lá do polo têxtil, mas precisamos dar o devido tratamento aqui na nossa cidade. Nós precisamos fazer o processo de recuperação da mata ciliar. O que é a mata ciliar? É essa beira do rio que a gente conhece, popularmente conhecida como a beira do rio. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa reflorestar, porque aí é onde a gente consegue conservar as nossas encostas, consegue conservar o nosso rio, consegue conservar o leito, capivaras, que aliás a tradução de Capibaribe na língua indígena é capivara. Ainda tem capivara no nosso rio, com muita dificuldade, muita resistência, mas tem. Então, o rio Capibaribe é uma bandeira que tem que ser de todo mundo, Gonçalves, da sociedade e dos nossos queridos pré-candidatos e da nossa pré-candidata. A gente tem que assumir o rio Capibaribe como um compromisso. O rio Capibaribe não pode ser tratado como despesa. O rio Capibaribe é compromisso. Meio ambiente é compromisso. O horto florestal é uma coisa belíssima que a gente tem. Aí cabe o registro, a gente não pode deixar de esquecer o registro do belíssimo trabalho que o ex-prefeito Quirino fez lá no processo de recuperação. Eu me lembro que aquele horto era... Eu moro ali bem pertinho, era o caos aquilo ali, o horto florestal. E foi justamente o companheiro Zé Quirino que fez aquele processo de revitalização, construiu o mundo, mas a gente precisa dar vida àquele horto. Aquele horto tem tudo para ser um espaço de lazer também. E de meio ambiente, conservação. Não pode derrubar árvores, pelo amor de Deus. Derrubar árvores, não. Em pleno século XXI, a gente está numa luta de resistência, uma luta de sobrevivência. A gente está vendo aí mudanças climáticas constantemente. E tem alguns ainda que falam em derrubar árvores porque fica mais feio. Mas, pelo amor de Deus, não. Vamos também, junto com o processo educacional, junto com a educação, promover a construção de canteiros de mudas nas nossas escolas municipais, para que a gente possa fazer um grande planejamento também, um grande reflorestamento urbano. A gente precisa trazer as mudas, um reordenamento das nossas ruas. A Avenida Santo Antônio é uma pena, não tem uma árvore. Talvez muitos comerciantes reclamem, não, a árvore atrapalha, mas é tão bonito quando a gente viaja para fora do estado, para fora de outras cidades, a gente vê uma cidade arborizada, uma cidade bonita, cheia de árvore, mas na nossa cidade a gente fica relutando e segurando ainda para que a gente não faça esse processo. Vamos fazer, vamos quebrar esses paradigmas, vamos melhorar esse meio ambiente, vamos melhorar essa cidade. Este é o pré-candidato a prefeito de Limoeiro, Edson Galindo, na primeira das séries de lives que acontecem
Até a próxima sexta-feira. O Edson Galindo, Rosângela da Rua do Matadouro. A pergunta dela é interessante, já que ia casar também com o que ia fazer aqui sobre a questão de cultura. Que atenção você vai dar às festas de São Sebastião, do Carnaval e São João do Limoeiro? Eu lembro que a gente está vivendo um momento novo, né? O novo de novo, um momento histórico que a gente, na verdade... Um novo normal. Um novo normal. A gente não sabe como planejar isso para frente, mas encaixando a pergunta da Rosângela, que lhe pergunta como vai ser seu Carnaval, sua festa de São Sebastião e o seu São João. Que tipo de apoio você dará também à cultura de Limoeiro em todas as suas dimensões, caso seja eleito? Limoeiro é uma terra da cultura do Carnaval, da cultura musical, da cultura teatral, da cultura folclórica. Limoeiro é uma terra que respira muita cultura, tem muitas tradições. Juntando com as festas, o que é que vai ser, caso você seja eleito, a partir de 2021? Isso. Boa pergunta, Rosângela, lá da Rua do Matadouro. Quer dizer que na minha infância toda, para mim era uma alegria quando chegava Carnaval e a gente se juntava na rua, lá no ponto certo, para construir aquelas bombas de cano. Era uma maravilha. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, o máximo que se tem é umas pistolinhas, que já imita também uma arma, que aí é outro debate. Mas aquelas que a gente fazia com cano PVC era uma alegria, uma festa só. Isso no Carnaval. E no São João me lembro muito bem também que era uma festa, a Rua da Alegria e o Alto São Sebastião emendado numa comemoração só. Depois entrou a Pirauíra também, que também fez parte desses festejos. A Coab também, as suas localidades. A zona rural tem um aspecto muito forte também nesse sentido, das festividades, principalmente dos Santos Juninos, porque faz parte não só da cultura, mas também da religiosidade das pessoas, esses aspectos culturais. Limoeiro, como bem disse Gonçalves, é uma cidade que exporta talentos, né? Nós temos grandes personalidades nacionais, no cenário nacional e internacional também, que são filhos de Limoeiro e que começaram a sua vida, começaram a sua labuta aqui, justamente, na cidade de Limoeiro. É importante dizer que Limoeiro tem uma diversidade grande cultural. Muitas vezes, quando a gente fala de cultura, assim como a gente começa a associar algumas coisas, aqui em Limoeiro, ou fora, ou em outros lugares, se associa muito à arte cênica. Mas não é só a arte cênica. Limoeiro, apesar de ter grandes conjuntos artísticos na arte cênica, tem várias outras ferramentas. Limoeiro tem uma riqueza grande dos bois. Limoeiro tem uma riqueza grande de maracatu. Limoeiro tem uma riqueza grande dos caboclinhos. Tudo atrelado à nossa história, né? Limoeiro nasceu também dentro desse berço cultural. E é importante que a gente venha potencializar isso tudo. Cultura é educação, cultura é lazer. Cultura não se desassocia também dessas estratégias. É importante que se diga. Outra informação: não podemos tratar cultura como despesa. Não podemos tratar cultura como despesa. Esse é o desafio. É importante demais que a gente potencialize esses espaços, potencialize essas festas, essas festividades. Né? São Sebastião, veja que interessante. São Sebastião, Gonçalves, é a nossa festa tradicional, no entanto, não é o padroeiro da cidade. Né? Aliás, agora que a gente tem a paróquia de São Sebastião também, que conseguiu segurar essa festa e levar essa festa para lá e fazer essa relação aqui com a Igreja Matriz, fazendo essa festividade toda. Mas Nossa Senhora da Apresentação, que tem a sua festividade também no final do ano. Mas eu quero dizer que é importante demais que a gente potencialize, não só essas festas também, a gente precisa potencializar todos os aspectos culturais, né? Sejam eles de artes cênicas, sejam eles nessas festividades, sejam eles na música, seja ele na arte mesmo. A gente tem também uma série de pessoas aqui em Limoeiro envolvida com o empreendedorismo, muita gente fazendo artesanato, que precisa estar inserido também. A gente tem uma das maiores feiras de artesanatos do país, do mundo, uma das maiores do mundo e uma das maiores do país, né, que é a FENEARTE. E, no entanto, a gente não consegue organizar de forma a potencializar ainda mais essas famílias para participarem com mais afinco desse espaço. Queria dizer a Rosângela que na nossa possível gestão, a gente vai ter um carinho muito especial. A gente tem gente da cultura participando do nosso programa, participando ativamente, construindo ativamente esse material
para que a gente possa ter o resgate histórico e a posição histórica que Limoeiro tem e que Limoeiro merece na cena cultural do estado de Pernambuco e do Brasil. Ok, nós queremos abraçar aqui o Renan, da Rua Severino Vasconcelos, acompanhando toda a live. Chega uma pergunta interessante aqui de Carlos Eduardo Loteamento Santana, e ele faz a seguinte pergunta: no entender dele, viu, o Edson, uma gestão quando assume a cidade, que não acontece uma reeleição, geralmente as obras em andamento elas são abandonadas, porque no programa de governo do novo candidato, ele leva o seu programa de governo de realizar suas obras, e muitas ficam no caminho. Você assumindo a prefeitura, as obras que essa gestão encaminhar, já que elas estão começando, eu tenho certeza que ele está imaginando nas ruas que estão sendo iniciadas agora, né, segundo a programação da gestão no loteamento Santana, de começarem de ser eleito o novo prefeito e essas obras pararem. Você pretende dar continuidade a essas obras iniciadas? A pergunta super interessante, super interessante. Isso. Excelente pergunta, Carlos, lá do loteamento Santana, Gonçalves. Esse também é outro desafio que a gente tem grande, por isso que a gente está apresentando essa pré-candidatura nossa. A gente não pode tratar a política com fígado, de forma alguma. A gente tem que mudar essa estratégia, a gente tem que mudar essa relação. A política, ela só se fortalece com a efetividade da política pública. Então, se uma obra está acontecendo e mudou a gestão, essa obra tem que terminar, tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Não é porque o gestor anterior deixou de fazer que a pessoa sacode de lado e vai cuidar de outras coisas. Não, isso é um erro gravíssimo, que você está com a razão, com a sua preocupação. Acontece muito aqui na nossa cidade. As pessoas simplesmente, não é minha, não sou o pai, não sou a mãe, então também não cuido mais. Não pode. Política é diferente. A forma de fazer política é diferente dessa. Reforçando, não podemos fazer política com fígado. Vamos fazer com planejamento, com gestão, com pé no chão, envolvendo a sociedade. Vamos lá no loteamento Santana, juntar o povo lá, todo mundo discutir qual é a melhor obra que se tem para o loteamento. O que é que se pode? Onde é que a gente pode construir? Aonde é que o calo aperta? Eu gosto de dizer isso. Eu não posso sair da minha cabeça uma obra, porque quem sabe onde o calo está apertando é vocês que estão aí, é Carlos aí no loteamento Santana, que sabe onde é que está a dor, se é o calçamento, se é o saneamento, se é a cultura, se é o lazer. Para isso, a gente tem a ferramenta do orçamento participativo, que é uma das nossas principais bandeiras. A gente precisa escutar a sociedade. A gente não pode deixar a sociedade de fora de governar a cidade. Tem que ser todo mundo junto, para todo mundo acertar e todo mundo levar o mérito. O Edson não é nada, o Edson é só um mero representante que vai levar a vocês essa estratégia de estar construindo uma coisa nova. Limoeiro merece experimentar uma coisa nova. Estou repetindo, Limoeiro merece experimentar. E isso aí é importante demais, Carlos. Vamos dar continuidade a todas as obras que assim estejam em andamento. E as que tivessem recurso, a gente vai atrás para colocar mais dinheiro. Estamos na primeira live da sequência de lives, que vai até a próxima sexta-feira. Lembrando que amanhã estaremos aqui com o candidato Marcelo Mota. Na quarta-feira, o pré-candidato Joãozinho. Quinta-feira, professora Rosejara Ramos. E na sexta-feira, Orlando Jorge. Na tradução de Libras tem agora Laiane Arruda, não é isso? Está ali levando para vocês também, que tem problemas de audição, também esse debate. É importante que vocês também participem dele. As perguntas devem ser feitas no nosso WhatsApp, 99927-7827. Tem uma outra gama de limoeirenses que estão esperando também essa resposta, que estão esperando também suas ideias com relação aos esportes. Na área esportiva, o que é que você pretende dar de incentivo? Quais as ideias que você traz para Limoeiro, caso seja eleito o Edson? Eu acho, Gonçalves, que o esporte é muito associado também, tudo parte da educação, né? Tudo parte da nossa experiência, da política, tudo parte da educação. O esporte tem uma ligação muito forte, porque esporte é educação, esporte é saúde, esporte é lazer. Esporte é uma coisa que ela transpassa por vários espaços, por várias esferas. E Limoeiro também foi destaque, só um box. Limoeiro também sempre foi destaque no cenário estadual, inclusive nacional, porque nós sempre tivemos também a participação do nosso querido Centro Limoeirense no Campeonato Pernambucano de Futebol. E
muitas vezes com destaque, outras vezes com menos destaque, mas o importante é que inclusive levou o nome de Limoeiro. Essa pergunta também é sugerida pelo nosso grande advogado limoeirense e presidente do Colombo Esporte Clube, um dos nossos tradicionais clubes recreativos, doutor Marcelo Lapenda. Doutor Marcelo, um abraço, doutor Marcelo. Carnaval estávamos juntos também, lá no Colombo, inclusive. Exatamente, isso que eu ia falando, só colocando o box que eu falei do Centro Limoeirense, porque é importante demais, leva o nome da cidade a todos os cantos. A gente vê exemplo agora, não quer dizer que o esporte é futebol só, entendeu? Mas quer dizer que a importância que tem do investimento no esporte. A prática esportiva o esporte mais praticado no Brasil, muita gente não sabe, é o handebol. Muita gente não sabe. Mas é uma das categorias que mais tinha nos nossos jogos escolares, ali na quadra, inclusive na quadra do Colombo. Você lembra bem, Gonçalves, que é do seu tempo, como era, do nosso, né? Como era a festividade das escolas, das turmas, de todo mundo, e toda a sociedade participando ativamente daqueles momentos esportivos. Então, a prática esportiva, é isso que eu falei também no começo, trazendo agora, é fundamental para a saúde e para a educação. A gente tem uma discussão, e tá no nosso plano de governo, a gente adotar ilhas de lazer, ilhas de práticas esportivas, não só nas academias da saúde, nas praças, mas na Severino Pinheiro, que é um importante corredor do nosso município, a gente trazer várias práticas esportivas, trazer várias modalidades para que a gente possa estar inserindo a sociedade e fazendo essa discussão com toda a sociedade, fazendo essa participação com toda a família. É importante demais o esporte na integração familiar. Importante demais. E também tem, hoje em dia, Gonçalves, tem uma modalidade nova de esportes, né, que é a tecnológica. A gente precisa investir também nessa modalidade. A garotada está aí hoje virada nos smartphones, no computador, e isso também, já nos momentos atuais, passa a ser também uma prática esportiva. O Colombo também tem uma prática lá muito com o meu amigo João Paulo, um abraço, faz um belo trabalho lá também com o futebol de botão, que é uma coisa fantástica também, que educa as crianças, educa as famílias. E o Colombo apoia esse incentivo. Então é importante demais que todas as práticas esportivas, os jogos de tabuleiro, eu me lembro que no antigo grande hotel do Limoeiro as pessoas se reuniam, né, para jogar dominó, jogar baralho, jogar sinuca. Então todas as práticas esportivas é fundamental e a gente, como representante, como responsável público, a gente precisa apoiar todas elas, sem esquecer incluindo nenhuma. Campeonatos municipais, né, das diversas modalidades, jogos escolares, Jocip, tudo isso está dentro do seu plano de governo para Limoeiro. A gente precisa resgatar aquele momento áureo que a gente viveu, né? Era muito importante. E essa carência, ela está adormecida, ela não acabou, ela está adormecida, esse é o detalhe. Precisa só do estímulo para que ela volte com força, interagir com as crianças, com as escolas. Um campeonato, me perdoe se eu estou insistindo nisso, um campeonato de robótica para a gente fazer aqui com as nossas crianças vai ser fundamental, vai ser fantástico. Tenho certeza que vai aumentar muito o nível de ensinamento de matemática, de física, de química, de biologia, de todas as disciplinas. E é justamente nesses esportes que a gente pode estar apoiando ainda mais. O Fabian do loteamento, Fabian Apolinário, loteamento Santana, Fabian, pergunta aqui o Edson Galindo. O que você tem como proposta para os estudantes universitários que estudam dentro de Limoeiro e precisam de transporte para o Recife diariamente para assistir às aulas do novo normal? Boa, Fabian. Um abraço ao Fabian do loteamento Santana. Eu acho, inclusive, Fábio, aproveitando sua pergunta, eu quero trazer um desafio para todos os pré-candidatos e a companheira pré-candidata que estão aqui em Limoeiro. Eu acho que a gente tem que criar uma carta compromisso, primeiro para a gente assumir o compromisso. Limoeiro, o Agreste Setentrional, é a única região do estado que não tem universidade pública. Vou repetir. O Agreste Setentrional, que Limoeiro está inserido, é a única região do estado que não tem universidade pública. Essa bandeira não tem que ser minha, não. Tem que ser de todos nós. A gente tem que trazer a universidade pública para essa região, de preferência para Limoeiro. A gente tem toda a estrutura. A gente tem o prédio da Facal, que é inutilizado durante o dia, ou se é utilizado é pouco. A gente tem uma posição geográfica que
favorece demais a toda a região para vir estudar aqui, e a gente precisa estabelecer esses contatos e assumir esse compromisso de brigar, a expressão é essa, brigar, para que essa universidade venha para Limoeiro e para essa região. Com relação especificamente à sua pergunta, Fabiano, do transporte, a gente precisa disponibilizar transporte de qualidade. O transporte tem que ser público e de qualidade, não pode ser carroça, não pode ser. A gente tem a presidenta Dilma, implementou um programa fundamental, Caminhos para a Escola, em que ela disponibilizava ônibus. O governo federal tem esse programa ainda, a gente pode ir atrás, a gente deve ir atrás, para que a gente possa potencializar esse transporte. Tem que ser público e de qualidade, porque não adianta você ter o dia todo de trabalho aqui, para depois de noite entrar no ônibus sem ar-condicionado, batendo, cheirando mal, sujo, e vai estudar o quê? Não vai estudar, não vai. Você vai fazer de conta que estuda, a gestão está fazendo de conta que transplanta, e a escola lá, a universidade, vai fazer de conta que também está ensinando. Né? Tudo faz de conta. Tem que acabar com esse mundo de faz de conta. A gente tem que botar os pés no chão e fazer a coisa como deve ser feita, potencializando a quem quer que seja a sociedade. Nós temos uma pergunta importantíssima e o tempo está correndo, então vamos ser mais sucintos nas respostas. Olha, a população de Limoeiro clama por emprego. A cidade está precisando de uma melhor geração de renda, empresas do comércio, prestação de serviços, também na área de turismo. Qual é o seu programa de governo para tudo isso? Você mandou ser sucinto, mas botou uma pergunta boa, grande. Vamos lá. Uma das nossas preocupações maiores que a gente está discutindo muito é a geração de emprego e renda. Para a gente é fundamental, primordial esse aspecto da geração de emprego e renda. Limoeiro tem empreendedorismo na veia. Nós estamos inseridos dentro do polo têxtil do estado, um dos maiores do Brasil. O segundo, para ser mais preciso, o maior do Brasil. A gente só perde para São Paulo. E a gente não aproveita isso. A gente tem milhares e milhares de pessoas trabalhando diariamente nesse ramo, na confecção, seja ela na produção do fio, seja ela na malha ou seja ela na transformação, na fabricação de peças. E a gente precisa potencializar isso. Eu tenho dito aí, eu não tenho receio, não tenho medo de dizer. A gente precisa transformar em Limoeiro, a gente precisa, na economia chama-se de cluster, a gente precisa fechar essa cadeia do algodão. A gente precisa reinserir o algodão na cidade de Limoeiro, trazendo a zona rural para participar desse potencial econômico, Gonçalves. A região do Polo Têxtil, Caruaru, Santa Cruz, Soritama, ela cresce mais do que a região de Ipujuca, com toda aquela potência que é a transformação lá, por conta dos investimentos que foram feitos, do que Goiânia, com a usina, com a indústria automobilística, então, do petróleo lá na Mata Sul. Então, a gente precisa trazer essa potência para cá. Fazer o distrito industrial é bom? É importante? É. Agora, ele por si só não resolve nada. Não resolve nada. Inclusive, corre o risco de ficar um elefante branco. Vai ficar uma estrada que leva do nada a lugar nenhum. Não pode. A gente precisa ter compromisso, precisa ter planejamento, precisa ter gestão. Tem milhares e milhares de fábricas. A gente precisa trabalhar um fundo de aval, potencializando aqui os companheiros e as companheiras que estão do Banco do Nordeste, que é uma agência de fomento ao desenvolvimento, que está aqui pertinho da gente, para transformar, para gerar dinheiro na mão desses empreendedores, para gerar emprego e gerar renda. Isso não é coisa de outro mundo, isso é coisa fácil de ser feita, não é coisa difícil. Agora precisa de gestão. Vamos estimular ainda mais e organizar, planejar junto com o comércio. Precisamos potencializar. Se a gente fizer isso, a gente potencializando esses microempreendedores, esse processo todo, essa produção toda que existe já em Limoeiro, a cadeia têxtil, a gente vai estar dando um salto de qualidade. Eu tenho um número aqui, Gonçalo, bem rapidinho. No interior de Minas Gerais, tem uma cidade lá, que ela é conhecida como a capital da lingerie. Depois vocês pesquisam lá. É uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. A prefeitura dá total apoio a esses empreendedores lá. 95% dos empreendimentos são 200 empresas. 95% são geridas por mulheres. Nada contra os companheiros, mas é porque as mulheres têm um tino também importante para a gestão econômica e gestão financeira administrativa. Cresce 30% ao ano essa cidade, por conta dos investimentos no polo têxtil. Toda a nossa região aqui cresce
maior do que todos os indicadores. E a gente não consegue se inserir. A gente tem tecelagem, a gente tem quem fabrica, a gente tem quem faz o fio, a gente só não tem o algodão, que a gente vai trabalhar para ter. Mas a cadeia está pronta em Limoeiro, a gente só precisa de apoio. E a política pública existe para isso, para apoiar. Vamos apoiar esses empreendedores e essas empreendedoras. Um abraço aqui a Fátima Fragoso, ao nosso querido Russo, que estão também na sintonia. Mas breve ainda, muitas pessoas estão na zona rural agora, espalhada por aí afora, te assistindo, já que hoje eles têm também internet, já que hoje todo mundo com o celular na mão consegue chegar com esses programas. Para o homem do campo, para a zona rural do Limoeiro, o que é que está nos seus projetos, já que você foi ligado muito à Secretaria de Produção Rural? Esse deveria ser o forte do seu governo? Eu sou um apaixonado pela agropecuária, né? Eu acho que é uma importante ferramenta hoje de qualquer lugar do Brasil. Quem sustenta o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, a riqueza de tudo que é produzido no Brasil, é a agropecuária, né? Note que eu sempre falei aqui com destaque para o algodão, né? Algumas pessoas vão dizer que isso não existe, que o bicudo acabou com tudo. Hoje existe convivência com o bicudo. A gente precisa estimular isso, porque é uma realidade local que a gente tem aqui, gente. Não tem de onde correr. Essa é a nossa realidade. E aí a gente tem que potencializar ao máximo as duas formas que existem de agricultura, vamos dizer assim. A agricultura familiar, que produz alimentos para todo mundo, para toda a nossa gente, né? E também a agricultura de exportação, que alguns falam, que é o agronegócio, o agrobusiness, que são, no caso de Limoeiro, os pecuaristas. O Limoeiro hoje está se destacando também pela criação de equinos, criação de cavalos. Então o governo cabe para apoiar essas pessoas. A gente não pode ter o governo para complicar. O governo tem que ter para apoiar. E para a agricultura familiar, a gente precisa garantir assistência técnica, a gente precisa garantir a compra dos 30% dos recursos da educação para comprar os alimentos da agricultura familiar. A gente precisa garantir os espaços de comercialização. A gente precisa estimular a atividade orgânica para que a gente possa melhorar, inclusive, a saúde de toda a população. Então, a zona rural, Gonçalves, e o distrito, as comunidades, podem ficar tranquilas, porque é prioridade, sim, o atendimento a essas demandas. Não dá também para a gente fazer essa discussão todinha de produção e deixar as estradas acabadas. Pelo amor de Deus, não dá. Não existe produção sem escoamento da produção. Se a gente não tem estrada para escoar, não tem produção. A gente precisa reaproveitar também a comunidade lá, um abraço lá de Ribeiro Grande, com aquela barragem imensa que nós temos ali, potencializando. Não precisa interferir junto ao governo do estado, porque a barragem, a que a gente chama, a barragem de Carpina, ela é uma barragem de contenção, e por ser de contenção, a gente não pode fazer produção, mas isso a gente precisa fazer uma intervenção junto ao governo do estado, para tratar ela, para ela passar a ser de produção, e a gente usar aquela água, aquele manancial que tem lá, enorme, potencializando toda aquela família ali, daquela região, que é potencial enorme que a gente tem, não só da produção de peixes, mas também na produção de frutas e verduras para a nossa população. Bom, esse é o Edson Galindo, que participou da nossa primeira live, da sequência de lives, que vem até a próxima sexta-feira. Agradecendo aqui ao Cyber, seu provedor de internet pioneiro em Limoeiro, a Ponto Eletro, a loja da família, a rede de postos Bione. Agradecer ao Hiper Cordeiro, baratão da cidade. Agradecer ainda a Siga Natural, que traz o novo produto Calma e Som, para melhorar o seu sono, ansiedade e depressão. Casa Primor, Ponto Autopeças, Farmácia Globo. Agradecimentos também à Delicatessen Santa Rita, Organização Contábil Jailson Gomes, Meire Chocolates. Agradecer ao Dr. James Ataíde, Ortodontia Estética e Alinhadores Ortodônticos Invisíveis. Agradecer ainda a SOS Cartuchos. O Edson Gomes, aliás, o Edson Galindo, nossos agradecimentos pela sua presença, por aceitar o convite, suas considerações finais. Eu que agradeço, Gonçalves, a você, a Jair, a Júnior, ao Everton, a Laiane e a Carla, a Jânio também está aqui, a todos os internautas, a todos vocês que nos assistiram. Eu acredito muito na política, na efetividade da política pública. Eu acho que são esses espaços que a gente está vivendo nesse novo normal que vão permitir com que a gente pense o melhor para a nossa cidade, né? Eu acho que esse é um momento que a gente tem que deixar essas diferenças de lado. Não é um debate para a gente estar discutindo
se é direita, se é esquerda, se é centro. Não, vamos discutir, vamos deixar isso de lado, vamos discutir o que seja melhor para a cidade e o que é melhor para a população. Vamos fazer um debate em que a gente possa escutar a população. Vamos ver qual é o melhor plano de governo. Vamos ver qual é o plano de governo que está factível, que é fácil, que está acessível de se usar. Não tem mistério, não tem coisa mirabolante. Tudo que eu falei aqui, gente, todas as propostas que eu falei, não tem nada de outro mundo. É tudo factível, é tudo possível de ser feito. Eu me lembro, Gonçalves, muito rapidinho, quando eu trabalhei, que você leu, em 2001, lá em Brejo da Madre de Deus, que a gente participou do processo de implementação da construção de cisterna, que nasceu ali, as pessoas não queriam cavar o buraco, porque a contrapartida da família era cavar um buraco para fazer a cisterna. E as pessoas já estavam tão saturadas de promessas infundadas, de promessas não cumpridas, que as pessoas não queriam fazer. A gente teve que fazer, eu, Adelson, Laelson, os companheiros que estão lá em Brejo, teve que fazer para mostrar que aquilo era verdade. Né? E aqui em Limoeiro a gente tem mais de 1.600 cisternas construídas do governo Lula e do governo Dilma. Então, vamos ver, vamos analisar a população, juventude, todo mundo, vamos analisar o que é que consta no plano de governo, o que é possível de fazer. Vamos construir esse acordo e sem perder de vista, gente, gestão e planejamento é o segredo. Gestão e planejamento para que a gente possa experimentar uma coisa nova em Limoeiro. Vamos implementar o orçamento participativo e transparência nos gastos públicos. Não tem que esconder nada de seu ninguém. Tudo à mostra. Então, um abraço a vocês, muito obrigado. E estamos ao dispor. Espero ter contribuído com esse processo todo, nesse novo normal. O pré-candidato a prefeito de Limoeiro pelo PT, o Edson Galindo. A sequência de lives continua amanhã. Amanhã estaremos recebendo aqui o vice-prefeito de Limoeiro e pré-candidato Marcelo Mota, do Avante. Na programação segue quarta-feira o prefeito de Limoeiro e pré-candidato Joãozinho pelo PSB. Quinta-feira receberemos a professora Rosejara Ramos, do Solidariedade. E na sexta-feira a sequência de lives com o candidato do Podemos, Orlando Jorge. Na parte de geração de imagens, Everton Cristiano. Na parte técnica, Jair Ferreira e Júnior Silva. Web TV Notícia, Web TV Limoeiro e o nosso Face. Agradecer às nossas tradutoras de Libra, Laiane Arruda e Carla Guiar. O convite, mais uma vez, renovado para amanhã, a partir das 19h. Agradecendo também ao presidente dessa casa, o nosso vereador Juarez, pela sessão do ambiente, e ainda do nosso querido Rafael, na parte de colaboração. Um abraço a todos, boa noite e até amanhã, 19h aqui, mais uma vez, com mais uma live, debatendo Limoeiro, a partir de 2021.